Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade de estarmos aqui lendo as escrituras de nosso Deus e aprendendo, amém? Estamos lendo Apocalipse de número 3, olha que a palavra de Deus diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou fosse quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e nem sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, meus irmãos? Então agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, a respeito do que Jesus está dizendo para João, para essas igrejas. Está falando de Sardes, está falando aqui de Filadélfia, está falando aqui também de Laodiceia. Lembre-se que são igrejas, são tempos, e como a palavra em Apocalipse, que é a revelação, tem muito de simbologia, a gente vai tentar desmiuçar o máximo possível para o entendimento, amém? Ele aborda aqui ao anjo da igreja de Sardes. Ele está dizendo, olha, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo e as 7 estrelas, as 7 igrejas. Eu conheço as tuas obras, e que tem nome de que vives e está morto, ou seja, tem o nome de que está vivendo, porém está morto. Morto aonde, meus amados? Espiritualmente. Ele está dizendo, olha, seja vigilante, ou seja, esteja atento a todas as coisas que estão acontecendo e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ele está dizendo, olha, lembra-te, pois, do que vocês receberam, o que vocês ouviram da palavra, e guarda isso, guarda no coração, e arrependa-te do quê? Arrepender dos maus caminhos, das más condutas,
né? E ele garante aqui, se não houver uma vigilância, as pessoas vão se perder. Porque ele fala assim, olha, eu virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, não avisa o dia, nem hora, nem momento algum que Jesus virá. Existem dois tipos aqui de vinda de Jesus, né? A vinda individual e aquele grande dia que é o dia de Jesus, né? O dia que ele virá buscar de fato a sua igreja. Porém, nesse tempo, enquanto isso não acontece, o Senhor Jesus também pode vir para a gente a qualquer momento, né? Chamar a nossa vida e ali teremos que prestar conta. Se você vai para o seio de Abraão, você vai para o inferno, até que Jesus venha de fato para toda a humanidade e ali será o grande julgamento. Então por isso que ele está dizendo que não saberás a hora que eu virei para ti. Mas também tem Sardes, algumas poucas pessoas, não é muitas pessoas, poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ou seja, meus amados, o próprio Senhor está trazendo a revelação aqui que são poucas pessoas realmente que se guardam, poucas pessoas mesmo que se importam com a santidade, com as suas vestes, aqui a alusão, né, da nossa vida, da nossa conduta, do nosso caráter, o que é que a gente transparece para as pessoas, é as vestes, né, se está contaminada ou não, né, se está manchada ou não. E aqui Jesus diz claramente, são poucas pessoas que não se contaminaram. Né? E essas pessoas que não se contaminam com o mundo, né, com o pecado, com todas essas imundícies que existem, elas andarão comigo, né? E ele diz aqui a alusão de branco como de pureza, né? E ao que vencer será vestido de veste branca, ou seja, o próprio Senhor vai nos vestir com uma nova vestimenta. Isso não é essa roupa tangível que a gente tem, tá, meus amados? É algo espiritual. Nosso corpo será transformado em glória. Nós teremos uma nova vestimenta, teremos um novo nome, né? Seremos de fato transformados com o corpo em glória, como Jesus é. Então ali ele está dizendo, olha, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Todos aqueles, meus irmãos, que aceitaram a Jesus enquanto estiveram aqui na terra, em vida, né, aceitaram a Jesus e viveram conforme Jesus ensina, foram obedientes às suas palavras, essas pessoas não terão o nome riscado no livro da vida. E também será confessado diante de Deus e dos anjos de Deus. Né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E aí, quando ele aborda agora a igreja de Filadélfia, ele está dizendo, olha, isso diz o que é santo, quem é santo? O Senhor. Quem é verdadeiro? O Senhor. Né? E que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Né? A gente vê claramente essa palavra, né, que a gente vê a respeito de Davi, a chave de Davi. E o que acontece, meus amados? Quando ele está dizendo aqui, olha, aquele que tem a chave é o reino de Davi, é o reino eterno, quando a gente já viu, né, a respeito dessa palavra, da geração de Jesus, né, de Abraão e de Davi, e a gente vê claramente lá em Isaías 22, que fala, olha, porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Somente o Senhor tem o poder. Amém? Então ele está dizendo, isso é santo, isso é verdadeiro. Né? O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Ou seja, ele tem o domínio de todas as coisas. Ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, né? E ninguém a pode fechar. E ele contempla aqui que essa igreja tem pouca força. Porém, mesmo com pouca força, mesmo por tantas perseguições, tantas lutas, a igreja permanece guardando a palavra de Deus e não tem negado o nome do Senhor, ou seja, não tem se corrompido, né? Não saiu da sã doutrina e nem deixou nada de heresia entrar dentro da igreja. Isso é o que Jesus está dizendo a respeito dessa igreja. E ele fala assim, olha, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que estão lá fora da sinagoga de Satanás, né, da igreja corrompida, da igreja cheia de heresias, essa sinagoga de Satanás, que é o império de Satanás, que está fora, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, está dizendo assim, eu sou, né, eu sou justificado, eu sou parte da família de Deus também. Né, ali por exterior, mas Deus conhece o coração, então, ou seja, está mentindo. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado até os pés e saibam que eu te amo. Ou seja, naquele grande dia vai ter que se prostrar diante de Deus, junto com a igreja, e vai ter que confessar realmente Jesus reina. Amém? Então ele fala assim, olha, como guardaste a minha palavra,
a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Ou seja, meus amados, o Senhor, Ele garante livramento, né, para este povo, para nós, para nossas vidas também, que vai nos guardar da tentação que há de vir sobre o mundo. E já veio, a gente está vendo que hoje, meus amados, a tentação está terrível, está muito alta, né? As pessoas estão se corrompendo com muita facilidade. Porém, aqueles que estão em Cristo, né, esses estão sendo guardados. Né? Todos nós que habitamos na terra, que temos a palavra no nosso coração, que estamos guardando, né, a nossa identidade com Cristo, mas o Senhor tem livramento para nós. E Ele enfatiza aqui: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo, ou seja, nós estamos sendo conduzidos, tendo o entendimento através da Escritura. A gente está vendo os sinais, estamos vendo o que a palavra diz, mesmo que naquele grande dia, quando estiver próximo, tais coisas acontecerão, e está muito próximo, né? Se a gente for assim, levar ao pé da letra tudo que está acontecendo, as revelações através da palavra, não essas revelações que eu digo de falsos profetas que ficam usufruindo, né, tirando proveito da situação, do caos que está acontecendo na terra, para ficar trazendo falsas profecias, que Deus falou, e muitas das vezes Deus não falou nada, né? Então, para a gente não ser enganado, mas nós temos que estar vinculados à palavra de Deus, temos que estar atentos à palavra de Deus. Está na palavra de Deus, amém. Não está na palavra de Deus, né, deixa de lado, amém. Então ele está dizendo: olha, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens. O que você tem? O que Deus entregou na tua mão? Guarda, tenha zelo, vigia, amém, para que ninguém tome a tua coroa. Quem pode tirar a tua coroa? Você mesmo, amém. Se você permitir, né, o roubador, o ladrão tirar o que é teu, a tua fé, a tua santidade, tu perderá a tua vida. Então por isso que está dizendo: guarda o que tu tens, que é o que? A palavra de Deus no coração, para que você não perca a tua coroa, que é o que? É o bema, aquele grande dia que o Senhor recompensará cada um segundo as tuas obras. E ele diz: olha, ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei seu nome sobre ele, o nome do meu Deus. E aqui ele começa a dizer a recompensa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Agora ele entra na carta da igreja de Laodiceia. Esse é o pior tempo, meus amados, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pessoal, olha que profundo. Ou seja, é uma igreja, meus amados, que está dividida. É uma igreja que está aceitando esse legalismo, sabe? De realmente tudo pode, tudo é legal, tudo é nossa, né? O que importa é ao final que tudo vai dar certo. Isso é mentira, né? A própria palavra aqui de Jesus está dizendo para João: escreve isso, João. Essa igreja é uma igreja morna. E ela é tão morna que eu estou a ponto de vomitar essa igreja. Por quê? Porque ela não sabe, ela não é decidida. Esse termômetro aqui que Jesus está dizendo entre frio e quente, meus amados, são decisões. É conceito, né? É aqui você entender de fato, meus amados, o que você quer da tua vida. O que a igreja somos nós, realmente quer da vida. O frio é aquele que não está servindo fielmente, quente é aquele que está servindo fielmente. Porém, as pessoas hoje em dia não é nem frio nem quente, não sabe. Uma hora está servindo a Deus, daqui a pouco não está mais. Uma hora está buscando a face do Senhor, daqui a pouco não está mais. Isso é ser uma pessoa morna. E o próprio Senhor está falando que está a ponto de vomitar essa pessoa, né? E ainda tem pessoas que dizem assim, a igreja, né? Eu digo assim, a igreja, as pessoas que é a igreja de Cristo, dizem, nossa, eu estou rico, eu estou abastado, né? Estou enriquecido, de nada tenho falta, graças a Deus está tudo muito bem. Sabe aquelas pessoas que falam, está tudo muito bem em casa, está tranquilo, a família está legal, não tem enfermidade, tem trabalho, tem dinheiro, graças a Deus está tudo certo. Né? E não entende a palavra de Deus, realmente não serve fielmente a palavra de Deus, olha a alusão do que Jesus diz a respeito disso. Mal sabes que tu és um desgraçado. Pessoal, uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Você consegue imaginar uma pessoa sem a graça de Deus, o que ela é? Ela é uma desgraçada, ou seja, está à mercê, está aí a sua própria sorte. Imagina uma pessoa sem Deus,
Você está entendendo, né? É uma pessoa que é miserável que não tem nada, acha que tem tudo, mas não tem nada. Né? Ela é pobre, ela é cega e nu, ou seja, não enxerga nada e está nu. Lembra quando a gente voltar um pouquinho lá na origem, quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, quando eles caíram, né? Eles pecaram contra Deus, quando o próprio Senhor deu um único limite a eles, que não era para comer daquele fruto, o restante era tudo tranquilo. E eles ali, né, tentados a fazer o que é errado, e eles caíram. E a palavra de Deus diz que todos os dias, no final do dia, na virada do dia ali, né, acredito no pôr do sol, o próprio Deus, meus amados, descia no jardim para conversar com a sua criatura, né, com os teus filhos, com Adão e Eva. E ali, todos os dias, quando Jesus descia, que eles ouviam Jesus chegando, eles ali iam ter com Jesus, com Deus, né? Jesus, Deus, e conversar com ele. Então, meus amados, quando o pecado entrou, que o próprio Deus, né, desceu conversar com essas criaturas, com o homem, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Deus saberia ou não saberia onde eles estavam? Claro, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabia aonde eles estavam. E por que Deus fez essa afirmação? Lançou essa palavra: Adão, onde tu estás? Se ele sabia onde Adão estava. Porque, meus amados, o distanciamento era interno, ou seja, estava longe, se afastou de Deus, perdeu a comunhão com Deus, né? E quando Adão se apresentou ali, ele viu a sua nudez, ele viu que ele estava uma pessoa desgraçada, miserável, pobre, cego e nu, porque deixou entrar o pecado dentro dele. Está entendendo? Isso meus amados, a gente tem que entender a humildade que nós temos que ter para com Deus. Temos que entender a aliança que está em Cristo Jesus, que veio ao mundo para nos trazer vida e vida em abundância. Que essa velha aliança já se passou. Agora nós temos a aliança que está em Cristo, que nos traz a condição, meus amados, de fato, de sermos uma pessoa bem-aventurada e não ter essas características, amém? Então por isso que o próprio Deus fala: olha, aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, ou seja, a verdadeira riqueza está em Deus, não na matéria aqui na terra, amém? Para que eu e você enriqueças de verdade, com roupas brancas. Ele faz aqui a alusão a respeito da nossa vida espiritual, nossa vestimenta espiritual, para que não veja mácula em nós, meus amados, para que nós venhamos se vestir dessas roupas espirituais, para que sejamos justificados e tenhamos santidade para com Deus, para que não venha aparecer o quê? A nossa vergonha, a nossa nudez. Amém? Porque o corpo é corruptível, porém, meus amados, as vestimentas que é Jesus Cristo, se revestir de Jesus. Nós temos que se revestir de Jesus. Amém? Ungir os nossos olhos, porque é a entrada da alma, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente puxa para a vida. Unja os nossos olhos com o colírio de Deus, para que de fato a gente veja e não seja o quê? Cego. Tem aquele velho ditado que diz, né, que o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. E é pura verdade. Ou seja, você tem olhos, né, mas você não quer enxergar a verdade. Amém? Então faz essa alusão com o espiritual. Então ele diz aqui: eu repreendo e castigo todos a quantos eu amo. Meus amados, não tem como você castigar uma pessoa ou repreender uma pessoa se você não ama essa pessoa, certo? O pai castiga e corrige o filho, repreende o filho porque ama o filho, né? Se um pastor, um líder, seja lá quem for, quando ele vai repreender uma pessoa, ele vai repreender por amor. Aquele que está em Cristo vai repreender por amor. Por quê? Porque ama a pessoa, não quer ver a pessoa se perder, não quer ver a pessoa sofrer. Amém? Quem não ama, meus amados, tá nem aí, entende? Faz o que você quiser, o problema é seu, não é assim que funciona? Porém não, todos que estão em Cristo, meus amados, nós temos um amor mutuamente, um pelos outros, porque é mandamento do Senhor, está dentro de nós. E ele enfatiza: seja zeloso e arrependa-te. Meus amados, mais do que nunca, é a hora de a gente sempre se avaliar e nos arrepender diariamente de todas as coisas ruins que nós fazemos da nossa vida. Tudo que nos fazemos que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus, temos que nos arrepender e ser zeloso com a nossa conduta, zeloso com a palavra de Deus, amém? Porque Jesus está dizendo assim: olha, eis que eu estou à porta, ou seja, está muito próximo. Ele bate nessa porta: se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, a palavra está sendo pregada, pessoal. A palavra está sendo pregada, ou seja, o Jesus está à porta, está muito próximo do grande dia de Jesus. E os profetas, os pastores, os evangelistas, todos que estão à frente de uma obra estão pregando a palavra de Jesus. Ou seja, ele está à porta, ele está batendo no coração das pessoas. A pessoa que abre o coração para Jesus, para ouvir a voz de Jesus, ele vai entrar na sua casa, ou seja, na sua vida. Ele vai entrar na sua vida e ele vai fazer parte da sua vida. Ele vai cear contigo, ou seja, cear é lugar de sentar à mesa, de intimidade, né? Você terá intimidade com Deus se você permitir. Então, meus amados, venhamos estar atentos ao que está acontecendo. O Senhor está à porta, está batendo na porta dos corações. Se você permitir, você ouvir a voz do Senhor e permitir que Ele entre, ele vai cear contigo e você ceará com ele. Amém? E para finalizar, ele diz assim: ao que vencer, meus irmãos, é uma condição, não é para todos. Aquele que permanecer fiel, zeloso com a palavra de Deus, irrepreensível, aquele que guardar a tua coroa, guardar a tua casa, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É muito profundo. Pessoal, é muito profundo. Essa promessa é para nós. Temos que ter essa real convicção. Todos nós que vencermos, que permanecemos fiéis no Senhor, independente de tempo, independente de quando é que Jesus voltará, mesmo que nós estejamos aqui sofrendo muitas e muitas coisas, permanecemos fiéis. Amém? Para que naquele grande dia nós venhamos se assentar com Cristo no seu trono, como ele sentou com o Pai. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Amém? Fique firme, não desista, porque o Senhor não desistiu de nós. Ele foi até o fim para nos trazer vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.